Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Roda de Mulheres. Hoje a nossa conversa é sobre um assunto que ainda provoca constrangimento em muitas mulheres, a saúde íntima. E falar sobre isso é importante porque a saúde sexual também faz parte da saúde integral da mulher. Dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo, apontam que cerca de 43% das mulheres brasileiras relatam algum tipo de disfunção sexual ao longo da vida, incluindo baixa libido, dificuldade de excitação e dor durante a penetração. Mesmo sendo uma queixa tão presente, muitas mulheres ainda demoram para procurar ajuda. Para conversar sobre esse assunto, recebemos a médica ginecologista e obstetra, doutora Fernanda Rios. Também está conosco Thalia Caboclo, enfermeira, sexóloga e especialista em sexualidade humana, e a psicóloga Gabriela Benigno. Sejam muito bem-vindas. É uma conversa muito importante. Eu gostaria de saber de vocês por que em pleno século XXI ainda é tão difícil para as mulheres falar sobre saúde íntima. É uma construção, né? Vem de muito tempo, as pessoas ainda insistem em ter crenças, né? Que limitam elas falarem de sexualidade, de prazer, de orgasmo, até da dor também. Então é algo que tem que ser desconstruído com o passar do tempo. Isso acontece na clínica também, quando vai se falar sobre a questão que estou sentindo alguma dor na vagina, algum órgão assim? Muitas vezes, na verdade, é a médica que pergunta para a paciente, porque a paciente vai até nós no consultório, fala de diversas outras coisas, diversas outras queixas do corpo e, por incrível que pareça, mesmo na ginecologista, ela não fala da parte íntima por vergonha. Então, parte de nós médicos perguntar se elas sentem alguma dor, se elas têm alguma queixa, se algo a envergonha, e a resposta quase sempre é positiva. Isso é preocupante porque esse tipo de tabu, ele pode causar até problemas emocionais também, não é assim? Exatamente. Que a sexualidade, ela faz parte, né, constitutiva da nossa humanidade, né? Desde assim, os primeiros movimentos que a gente tem na vida, né, de expressão do nosso próprio corpo. O nosso corpo também faz parte da sexualidade, né? O conhecimento que a gente tem do nosso corpo, a identidade. Só que a sexualidade, ela é reduzida ao ato sexual. E muitas vezes, né, essa questão da sexualidade tem questão muito de tabu e repressão também para o feminino. Então, assim, você vê, né, muitas mulheres, até mesmo em rodas de mulheres, né, proximamente de colegas, de amigas, têm uma certa dificuldade de falar sobre seus desejos, suas vontades. Porque tem um histórico também de silenciamento desse desejo, né, feminino. A gente estava até conversando sobre o lugar do protagonismo da mulher. Muitas vezes, quando se fala sobre sexualidade do feminino, é muito mais nesse lugar do será que eu sou desejável para o meu marido? E não sobre, né? O que está acontecendo com o meu corpo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu sinto prazer, né? O que eu faço com esse corpo? O que esse corpo significa? Muitas vezes, as mulheres têm dificuldade, até de certa forma, de permitir sentir esse prazer. É porque foi ensinado às mulheres de que o prazer era algo pecaminoso, era algo que não nos era permitido, a não ser que fôssemos aquelas mulheres que foram, que são criadas, ou educadas para isso, né, que seriam as prostitutas, enfim, né? Isso, essa questão até do marido, da dor também, tem mulheres que aceitam que doa para dar prazer ao outro. Ela fica ali, não, vai passar, uma hora vai passar, e acaba gerando outra coisa pior, né? Ou mais atrito, mais dor, disfunções, muitas coisas. Então, a mulher, ela tem que ter esse protagonismo mesmo dentro da vida dela, não só na relação, mas dentro da vida dela, do prazer para si, do que para o outro. É isso, e a dor é sempre um sinal de alerta, né, doutora? Isso, ter dor na relação não é normal. A gente não pode normalizar a dor. Muitas vezes essas pacientes têm dor por quê? Porque tem ressecamento vaginal, porque podem ter alguma doença ali como a endometriose, que é um dos sinais também de dor na relação. Então, a gente tem que buscar o porquê da dor e tratar isso, inclusive também dores emocionais, que muitas vezes também o vaginismo, que é um tipo, né, de sintoma que a paciente pode ter, que é quando ela faz aquela contração da vagina ali, são causas emocionais que não tratadas dão dor na relação.
Isso é a pessoa sabendo como lidar, tem tratamento. Com certeza, tem tratamento. Hoje em dia, a medicina avançou muito. Então, assim, os ressecamentos vaginais, a gente tem que buscar um porquê. Nem toda mulher que é jovem, né, é lubrificada. Muitas vezes tem mulheres que não têm lubrificação mesmo sendo jovens. As mulheres na menopausa, por conta da diminuição do hormônio, são muito ressecadas. E os tratamentos existem, desde tratamento de terapia de reposição hormonal, desde laser íntimos também, que é uma tecnologia nova. O laser de CO2 é muito bom para esse tipo de dor. Os tratamentos de endometriose, né, quando a paciente entra em tratamento, ou se tiver indicação cirúrgica também, é um benefício. E o vaginismo, juntamente com o pessoal da psicologia, né, que tem que ter esse tratamento multidisciplinar, mas existe também hoje em dia botox vaginal, que é a toxina botulínica, né, no caso, que se faz ali na parede vaginal, naquela musculatura, para evitar a contratura involuntária daquele músculo na hora, que é o que causa dor, é um dos tratamentos também. Isso aí, o tratamento psicológico pode ajudar bastante. Claro, é Para importante. diminuir também o sintoma. Porque assim, quando tem uma disfunção sexual, vamos botar o exemplo do vaginismo, tem toda uma experiência ali anterior também ao aparecimento da disfunção, né? É um movimento que é involuntário, a contração da vagina, né? Então, além dessa dor que ela sente, também produz muito a questão, né? De um certo desconforto com o parceiro, né? De às vezes ter uma culpa, uma vergonha por ter disfunção sexual. Às vezes é colocada como se ela não tivesse esse desejo, tesão pelo próprio parceiro, ou parceira, quando na realidade não é. Muitas vezes pode ser também uma expressão de um sofrimento, de um trauma, né? Não estou dizendo que todo vaginismo tem uma questão traumática, né? Mas pode ser também um fator de risco de desenvolvimento. E aí ter esse lugar de fala para poder falar sobre a questão da ansiedade, dessa experiência e também de como é para ela poder se sentir um pouco mais, não só acolhida, mas também poder ampliar o sentido sobre essa experiência sexual. Será que a intimidade com o parceiro, né? Como é que está sendo esse tempo de qualidade íntimo? Será que tem realmente, né, outras formas de se relacionar com esse parceiro? Ou está muito voltado mais àquela parte genitália? Muitas vezes, né, tem toda uma cultura que a gente tem, né, de supervalorização da penetração. E muitas vezes tem toda uma atenção dessas mulheres, né, de não ter essa performance. Quando na realidade a sexualidade ela pode se desdobrar de várias outras formas. Então ter um lugar onde ela possa falar sobre isso, sobre essa ansiedade, esses medos, sobre essas dores, faz com que ela possa ampliar, inclusive, a percepção da experiência sexual, né, que vai para além dessa penetração. Isso. E aí, junto... Esse antes que a Gabi estava falando, esse antes é muito importante, né? Isso, demais. Eu sempre foco também para as minhas amigas, para os meus clientes, que o sexo sem penetração, ele é muito bom. Ele cria conexão com a sua parceria, seja ela quem for, porque você vai descobrir pontos ali de prazer que não estão necessariamente relacionados somente à penetração. Eu também acho a penetração super muito, assim, plus, que todo mundo foca só ali, mas tem muita coisa ali por trás, tem pontos aqui da gente, nós mulheres somos multiorgásticas, nós temos pontos aqui que dá prazer, que a gente nem sabe. Que dá até mais prazer do que a própria penetração. Penetração, isso mesmo. Eu costumo sempre dizer que o sexo, ele é 70% imaginação e 30% penetração, que é o que? A gente vai focar ali no antes, no pré, na conversa, no toque, na massagem, nessas preliminares ali, mais do que na penetração em si. Os homens também precisam saber disso, né? Demais, eles precisam. E as mulheres também, quando está falando de relação homoafetiva também, né? Também, e a gente também tem que entender que lubrificação, como ela falou ali, não é sinônimo de excitação. A pessoa pode estar, assim, excitada e não pode estar lubrificada por várias questões, como ela falou, das disfunções eréteis, das questões do vaginismo, do ressecamento, anticoncepcional, né, amiga? Tudo ali influencia. Essa questão do anticoncepcional, existe muito tabu aí em torno dele, né? Principalmente pessoas que teve câncer na família, elas ficam meio preocupadas em usar o anticoncepcional. Existe mesmo realmente essa preocupação de que se você tem alguém na família que já teve CA, essa pessoa, o uso do anticoncepcional não é aconselhado? Primeiro a gente precisa entender qual é o parentesco, né? E qual é o tipo de câncer. Câncer de mama, útero e ovário, a gente precisa prestar atenção se é mãe ou irmã, né? Ou seja, parentes de primeiro grau
que tiveram esse tipo de câncer, certo? Partindo daí, se faz um estudo, o correto seria fazer um estudo genético para saber que tipo de câncer foi que aquela pessoa, seu parente de primeiro grau, teve. Então, partindo disso, se faz um estudo genético para saber se você leva ou não esse gene. A partir daí, a gente pode dizer o que é melhor ou não para esse parente. Mas nós sabemos que os anticoncepcionais orais, eles levam ali, né, uma carga maior de hormônio. Então, preferencialmente, se ela não carrega o gene, mas teve, por exemplo, mãe com câncer de mama, ela pode colocar o que nós chamamos de LARCs, que são os DIUs hormonais ou o implante hormonal, né? O implante hormonal são derivados, tanto o implante hormonal como os DIUs hormonais, são derivados da progesterona. Eles têm menor doses hormonais e impactam menos no organismo. É uma das opções que nós temos nesses casos. O importante é ter informação, né? Isso. A gente vai continuar com essa conversa, mas é no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre saúde íntima feminina. Se existe uma certeza na vida de toda mulher é que o corpo muda. Depois da gravidez, no pós-parto, durante o climatério e a menopausa e também com o passar dos anos, essas transformações elas podem trazer consequências para a saúde íntima. Mas mudança não precisa significar sofrimento. Hoje já existem diferentes formas de tratamento e acompanhamento e principalmente existe uma coisa que continua sendo fundamental, que é a informação, não é assim mesmo? Uma mulher bem informada, ela está com a sexualidade em dia, está com a saúde íntima em dia, não é assim? A mulher informada vai longe, viu? É isso? Vai, porque a autoestima, a informação caminham juntas. Então, se você também tem que respeitar, claro, os seus processos, seja ele da gravidez, seja ele do puerpério, seja ele da menopausa, você tem que respeitar as suas fases para junto você conseguir ter uma melhor autoestima. Acompanhamento também psicológico, que é muito bom em todas as fases da vida. Uhum. Até para saber, porque assim, esse acompanhamento psicológico, inclusive, quando o seu corpo está mudando, né? Nesses que eu falei agora, mas também quando você está envelhecendo, né? Porque você muda, você acaba virando uma outra pessoa, porque sua pele não é mais a mesma. Então, assim, como é que isso emocionalmente pode ser tratado, pode ser visto? No autoconhecimento, desenvolver, porque não é porque o seu corpo muda que você não pode se reinventar e ter outras possibilidades de existir, né, de se relacionar, porque muitas vezes a gente coloca assim, a mulher tem que ter um corpo X, tem que ter a pele Y e tem que ser dessa forma para poder ser atraente, desejável, para poder existir. Quando na realidade a gente é múltipla, né, e para além de ser mulheres múltiplas também, a gente tem que perceber, filtrar quais são desses discursos aí que nos fortalecem e quais são desses discursos que colocam a gente dentro de uma caixinha, como se a gente fosse um objeto ali dentro de uma, como eu posso dizer assim, dentro de uma loja esperando alguém vir pegar para levar para casa. Tá ali tem na que ser prateleira. mais atraente, como se a gente não tivesse um desejo, né? Como se a gente não tivesse esse lugar, desse poder de se reinventar. É o sentido que a gente dá também a esse corpo, né? Então, o corpo da gente vai modificar? Vai, mas o que eu faço? Qual é a minha experiência com esse corpo, né? Não é porque você envelhece ou muda que você vai deixar de ir para uma praia, tomar um banho de mar gostoso, sentir o sol na pele, né? Você se privar de ter um relacionamento mais íntimo com alguém, né? No sentido de se sentir amada, desejada e de desejar também. Porque tem muito esse lugar do etarismo que colocam as mulheres, né? Tem muitos discursos de depois dos 20 anos, não, depois dos 30 anos a mulher perde o prazo de validade. Gente, Não existe. tem um discurso, né, de red pill, machosfera, que é avassalador. Então, assim, se as mulheres acabam levando isso para a vida, fica insustentável. E o envelhecimento, que é algo que faz parte, né, felizes daquelas que conseguem envelhecer, né, dentro de uma sociedade como a nossa, que infelizmente
tem tanta violência contra a mulher, né? Ainda é a única forma de se manter viva, né? É envelhecer, porque se você não envelhece, significa o quê? Que você já partiu dessa para melhor, né? Então, exatamente. E nunca é tarde, né, para se descobrir. É um movimento que é para ser celebrado. Sim. E muitas vezes é colocado como se fosse um relógio biológico feminino que a mulher tem que correr sempre contra. Porque um cara, né, quando ele envelhece, ele também modifica o corpo dele. Por que essa questão da modificação do corpo do homem não é pauta? Né? Mas é porque a mulher, ela sempre foi vista durante muito tempo como a reprodutora. E quando chega aquela fase da menopausa, ela não está com a fertilidade dela, então ela perdeu, não tem mais como reproduzir, não tem como mais ter filhos, né? Então, isso acaba gerando esses conflitos, não é assim? E aí, por isso que está esse movimento, né, inclusive das mulheres, de se perceber e construir esse conhecimento de que a gente não é esse lugar só de reprodutores, nós somos também mulheres, não é esse lugar de reprodução, mas protagonista da nossa vida, né, no sentido da gente poder também perceber que não é só reprodução, é várias outras coisas que existem. Né? Não é porque meu corpo mudou que eu não posso procurar uma ginecologista, né? Para poder ver o que a medicina pode trazer, agregar para a minha saúde. Né? Como é que eu posso estar performando de outra forma com esse corpo que eu tenho, que eu sou. E que nos possibilita viver, né? Não, e como ela falou mesmo, tem possibilidade de você, por exemplo, inclusive com essas mudanças de corpo e mudanças de idade, você ter uma vida saudável e até ter uma coisa mais, uma vida sexual também saudável, né? Sim. Eu costumo dizer para muitas pacientes minhas, 50 mais, né, que elas começaram o melhor da vida, né, que já estão numa fase mais madura, sem tantos compromissos e começam a viver melhor e não pior. Tudo depende muito de como você quer envelhecer. E a primeira pergunta que eu faço no consultório é: alguma coisa lhe incomoda? Se não incomoda, ótimo. Se incomoda, o que incomoda? Por quê? Porque nós não podemos padronizar, estereotizar, né, ali aquela região íntima. Mas se tem algo que incomoda, às vezes é um escurecimento, às vezes é um ressecamento, é uma flacidez, é algo que tem, às vezes, um lado da virilha maior do que o outro e aí incomoda não só esteticamente, mas numa roupa, no exercício físico, na hora da relação sexual, que por anos incomodava e que elas não falavam e que quando a gente pergunta e vai examiná-las, elas dizem que está incomodando. Então, a medicina também avançou. Existe tratamento para isso. Hoje em dia, tudo que um dermatologista faz, um ginecologista também pode fazer na sua região íntima. Clareamentos, lasers, preenchedores, bioestimuladores, toxina botulínica, peelings, gordura, né, que você extrai a gordura de um local do nosso organismo e enxerta ali naquela virilha para melhorar não só o viço da pele, né, mas também a elasticidade. Então, tudo isso é tecnologia avançada, é medicina avançada que traz uma qualidade de vida melhor para a mulher. E é isso, e você estando com tudo isso em dia, a questão sexual também, mesmo com a menopausa, funciona? Funciona demais. Tudo funciona na questão da sexualidade enquanto você ainda estiver viva. Não importa se está na menopausa, se você não está, porque realmente a informação liberta. O conhecimento te liberta. Então, você usar tudo ao seu favor, da questão da ginecologia, como também cosméticos ali, lubrificante, tudo isso flui para que você tenha uma vida saudável muito mais prazerosa. Como ela falou, 50 a mais é a melhor fase, você já está mais experiente, você não tem tantas preocupações, você quer só curtir e relaxar. Mas além disso, né, que eu sei que é importante, se alguma coisa está te incomodando, você vai lá, corrige, mas essa questão da aceitação também, né? Acho que é muito importante você entender qual é o seu momento, entender, não se cobrar tanto, porque acho que a sociedade também cobra demais, perceber o porquê, né? Por que eu quero fazer determinados procedimentos? Isso. O que está por detrás, né, daquela questão? É um desejo seu ou um desejo de estar atraente para alguém, né? E aí perceber não só esse lugar da autoaceitação, mas esse lugar também de se perceber, de se conhecer e principalmente de ver, né, quais são as suas possibilidades nesse momento da sua vida, porque assim, a gente tem muitos estereótipos, né? A mulher jovem tem mais facilidade, questão da lubrificação, mas nem sempre.
Uma mulher jovem, né, que passou por situações difíceis, que vem de uma educação repressora, também pode ter questões com a lubrificação. Porque a sexualidade, ela não está só no corpo, né? Ela está também... Aliás, o corpo quer tudo, né? Mas muito sobre as crenças que você tem, sobre a mentalidade que você tem, sobre a tua própria experiência sexual, sobre o sentimento que você tem que você é capaz de estar num relacionamento, de ter experiência sexual e de ser atraente, porque muitas vezes tem ali um processo de autoestima muito, como eu posso dizer, fragilizado. Então, o fortalecimento dessa autoestima possibilita, inclusive, dessa pessoa se perceber nessa relação sexual, porque tem pessoas que estão, né, tão ligadas a esses ideais de corpo que às vezes até não se permite se olhar no espelho, evita evita até se relacionar com outras pessoas, tem vergonha, uma vergonha no tão escuro, forte, né, tão assim visceral, que a gente trabalha isso no processo da psicoterapia, que é a construção do autoconhecimento, de perceber que vergonha é essa, de onde é que vem, né? Se é uma educação repressora, que vozes são essas ao longo da tua existência que faz você se sentir desconfortável com o ato sexual, com a experiência sexual, né? E afetiva. Aí trabalhar isso acaba melhorando. Com certeza. Por exemplo, uma mulher 50 a mais. Quais são as histórias que ela escutou ao longo da vida dela sobre a sexualidade de uma mulher nessa idade? Muitas mulheres dizem assim, não, esse tipo de roupa não é. Por exemplo, se você for ver a própria Xuxa, né? Que está em auge, verdade. Linda, maravilhosa. As pessoas estavam falando que o maiô não era para ela. Tipo, gente, a Xuxa é uma mulher de 63 anos que está muito bem, fisicamente falando, mas que as pessoas estranham pelo fato dela se expressar, né, a identidade dela, o corpo dela, com aquela vestimenta. Então, as pessoas ainda causam muito estranhamento. Que mulher é essa de 63 anos que está ali requebrando, dançando, né, levantando? Então, tem esse lugar do feminino, o que você não pode fazer. Muitas vezes, as mulheres de 50 a mais, não é só a lubrificação dela, né? São crenças disfuncionais que acabam limitando a própria experiência afetiva sexual delas. E aí, trabalhar isso na psicoterapia é importante, porque mulher de 50 a mais pode sim ter essas experiências sexuais. Não, mas né? você falou um negócio assim que é importantíssimo, que é você quebrar isso, quebrar todos esses paradigmas aí. Porque a sociedade, ela lhe educou de uma forma, né? Então, você cresce acreditando naquela forma de que a mulher, depois de uma certa idade, ela não precisa nem mais se relacionar, é como se ela não existisse como mulher. Perdeu o prazo de validade, Perdeu o prazo de validade. Então, Exato. Você acaba acreditando nessa conversa, Isso, né? Exatamente. Na verdade, é histórico, né? Uhum. Vem aí, é uma criação, né, que se gerou e é uma cultura, é cultural. Muitas vezes, isso até em rodas de mulheres mesmo. Sim. A própria mulher, né, diz, não, ali para mim agora eu só estou cumprindo tabela. É isso, é como se... Não, agora eu vou esperar para chegar os meus últimos dias aqui. Gente, é tão cruel isso, né? Se a gente parar para ver, porque assim, tem tanta vida ali, né? Tem tanta possibilidade e você não enxergar isso por questões culturais, né? Até na psicoterapia, a pessoa vai continuar com esses paradigmas. Só que esses paradigmas não vão paralisar ela. Apesar dessas histórias, que às vezes são crenças mais centrais, principalmente uma mulher que veio de uma criação muito repressora, ela pode ter e sofrer durante a terapia durante um bom tempo para poder lidar melhor com essas crenças, né? Mas ela não se paralisa. Apesar disso, ela consegue se botar para jogo, né? No sentido de ir para uma praia, de conversar com as amigas, às vezes, sobre sexualidade, mesmo com aquela vergonha. Então, assim, tem determinadas experiências que, com a terapia, a pessoa se sente mais fortalecida de viver, né? E aí, assim, apesar desses paradigmas, apesar dessa construção machista, ela poder ir além disso, transpor, né? E que isso não afete a potência dela de viver, de existir, né? De se relacionar, de se expressar. Pronto, então assim, eu queria que vocês dissessem, olhassem para aquela câmera e dissessem para quem está nos assistindo e esteja passando por isso, que conselho vocês dariam?
não deixem o medo nem a vergonha paralisar vocês, né? Nós sabemos que nós mulheres temos muito ainda o que viver da forma que nós acharmos melhor. Então, dessa forma, cuidar da nossa saúde íntima, mas também cuidar da nossa saúde mental é fundamental. Nossa, agora ficou até difícil. Ela disse tudo que eu pensei, realmente. Enquanto nós estivermos vivas, nós estamos prontas para qualquer coisa que vier pela frente. Então, a gente tem que cuidar realmente da saúde mental, da saúde física, da gente se empoderar, olhar todo dia nos espelhos e dizer assim, você é linda, você é gostosa, você faz tudo o que você quiser fazer. Acredito que é um passo muito importante. É isso, você tem um poder. É, você tem um poder. Eu quero dizer para todas as mulheres que permitam-se ser felizes, independente do seu corpo, independente da sua idade, né? Se você está viva, aposte na sua vida, porque viver, sexualidade é isso, né? Você a sexualidade é você expressar a tua vida de maneira vibrante. Então, assim, permita-se, né? É isso, tem que se permitir mesmo. E olha, que maravilha de conversa, bem esclarecedora. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que você nos deu para que a gente leve informação para tantas mulheres e também para que os homens, né, saibam compreender e também se colocar no lugar deles e deixarmos nós, mulheres, sermos nossas protagonistas. Isso mesmo. É isso, perfeito. Fico muito honrada por esse convite, porque é um tema que a gente fala e ainda tem tabu, mas quanto mais a gente falar, melhor vai ser esclarecido. Verdade. Muito obrigada pelo convite, né, para estar falando sobre o meu trabalho também, para conversar com essas mulheres potentes sobre sexualidade e saúde mental, que é uma área que eu tanto prezo e cuido na minha clínica. Muito obrigada. Eu que agradeço. A nossa conversa de hoje mostra que falar sobre saúde íntima é falar sobre muito mais do que sexualidade. É falar sobre autoestima, relacionamentos e qualidade de vida. O corpo muda ao longo da vida e essas mudanças fazem parte da nossa história. Mas sentir dor, viver um desconforto ou abrir mão da própria qualidade de vida não precisa ser encarado como destino. Informação ajuda a mulher a reconhecer o próprio corpo. E procurar ajuda profissional é uma forma de cuidado. Muito obrigada às nossas convidadas, mais uma vez, a doutora Fernanda, né, a Thalia e a Gabriela, por essa conversa tão importante, gente. E obrigada a você que esteve conosco. O Roda de Mulheres vai dar uma paradinha. Voltamos depois das eleições, com cenário novo, com tudo novo. Aguarde. Vejo você até lá. Beijos.